O sol de junho de 2001 queimava impiedoso sobre as ruas de Fortaleza quando o advogado José Wilson Andrade Freire estacionou seu carro em frente ao escritório. Era uma terça-feira comum, movimentada, com pessoas apressadas nas calçadas e o barulho dos ônibus cortando a manhã. José Wilson tinha 47 anos, 3 filhos, uma carreira respeitada e nenhuma razão para imaginar que aqueles seriam seus últimos minutos de vida. Não viu o homem que se aproximou pela lateral do veículo. Não teve tempo de reconhecer o rosto que surgiria em seus pesadelos se tivesse sobrevivido para sonhar. Apenas ouviu os primeiros disparos, sentiu o impacto brutal das balas perfurando seu corpo. Viu o mundo escurecer enquanto o sangue encharcava o banco de couro. O assassino caminhou de volta para a motocicleta que aguardava com o motor ligado, desapareceu no trânsito caótico da capital cearense e deixou para trás mais uma família destroçada, mais um corpo frio e mais uma prova de que, no Ceará, do início dos anos 2000, havia homens que matavam por dinheiro com a mesma naturalidade com que outros lavravam a terra ou vendiam mercadorias na feira. O nome desse assassino era Manuel Carneiro Neto, mas no Vale do Jaguaribe, nas estradas poeirentas que cortam o sertão cearense, nas cidades pequenas, onde todos se conhecem e todos fingem não ver, ele era conhecido simplesmente como Manuel Preto. E quando alguém sussurrava esse nome, era sempre em voz baixa, sempre olhando para os lados, sempre com aquele medo ancestral que nasce da certeza de que certas palavras podem custar a vida de quem as pronuncia. Manuel Preto não nasceu assassino. Nasceu em uma região onde a violência era moeda corrente, onde disputas por terras eram resolvidas com tiros, onde a palavra de um coronel valia mais que qualquer lei escrita em papel. O Vale do Jaguaribe, território que abrange municípios como Jaguaretama, Solonópole, Tabuleiro do Norte e dezenas de outras cidades esquecidas pelo Estado. Sempre foi terra de homens duros, homens que aprenderam desde cedo que a sobrevivência dependia de escolher o lado certo, de saber quando falar e quando calar, de entender que algumas brigas não se vencem na justiça, mas na bala. Manuel cresceu observando esse mundo. Viu fazendeiros contratarem pistoleiros para expulsar poceiros de terras disputadas. Viu políticos locais eliminarem adversários inconvenientes. Viu a impunidade reinar absoluta, com assassinos circulando livremente pelas ruas, bebendo nos mesmos botecos, frequentando as mesmas festas, protegidos por uma rede de cumplicidade que envolvia políticos, policiais e até membros do judiciário. E em algum momento de sua juventude, Manuel Preto tomou a decisão que definiria o resto de sua vida. Se o mundo era governado pela força, se a lei do mais forte era a única que realmente importava, então ele seria o mais forte de todos. A transformação de Manuel Carneiro Neto em Manuel Preto não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, meticuloso, calculado. Ele começou fazendo pequenos trabalhos para figuras locais influentes, cobranças de dívidas que terminavam com ameaças veladas, intimidações de adversários políticos durante períodos eleitorais, surras exemplares em quem desrespeitava os homens errados. Eram os degraus iniciais de uma escada que levaria ao inferno, e Manuel subia cada um deles com a determinação fria de quem havia encontrado sua vocação. Sua presença física ajudava. Manuel Preto era alto, forte, com olhos que não piscavam quando encaravam alguém. Tinha aquela capacidade rara de transmitir ameaça apenas com o silêncio, apenas com um olhar prolongado que prometia consequências terríveis para quem o contrariasse. Vestia-se de forma simples, mas sempre impecável. Calça jeans, camisa de botão, botas de couro. Nada chamativo, nada que chamasse atenção desnecessária. Era a encarnação perfeita do pistoleiro profissional, aquele que se mistura na multidão até o momento exato de executar seu trabalho. Mas o que realmente diferenciava Manuel Preto de outros matadores de aluguel da região era sua frieza absoluta. Ele não matava por raiva, por paixão, por impulso, matava por dinheiro, e fazia isso com a eficiência mecânica de quem cumpre um contrato de trabalho qualquer. Não havia prazer, não havia remorso,
Não havia hesitação. Havia apenas o pagamento acordado, o alvo indicado e a execução realizada. Era um profissional em um negócio onde a maioria eram amadores movidos por sentimentos voláteis, e essa profissionalização do crime o tornava infinitamente mais perigoso. A ascensão de Manoel Preto coincidiu com um período particularmente violento no Vale do Jaguaribe. Durante os anos 1990 e início dos anos 2000, a região foi palco de uma verdadeira guerra entre grupos rivais de pistoleiros, cada um deles ligado a diferentes facções políticas e econômicas locais. Havia disputas antigas por terras, vinganças que atravessavam gerações, conflitos sobre rotas de contrabando e tráfico de drogas. E no centro desse turbilhão de violência, Manoel Preto se posicionou estrategicamente, oferecendo seus serviços para quem pagasse melhor, sem lealdades permanentes além daquela ao dinheiro que entrasse em seu bolso. Um dos grupos com os quais Manoel Preto teve ligação era conhecido como Filhos do Senhorzinho. Era uma alcunha que soava quase folclórica, como se fosse nome de bando de cangaceiros dos tempos de Lampião. Mas a realidade era infinitamente mais sombria e contemporânea. Os Filhos do Senhorzinho eram um grupo de extermínio que operava com brutalidade sistemática na região do Jaguaribe, eliminando desafetos, executando encomendas, espalhando terror. Eram homens que haviam abandonado qualquer pretensão de humanidade, que viam seus semelhantes como meros obstáculos a serem removidos quando necessário. Manoel Preto nunca confirmou publicamente sua ligação com os Filhos do Senhorzinho, mas as investigações policiais e os rumores persistentes nas ruas apontavam sua participação em pelo menos algumas das operações do grupo. Havia um padrão nos assassinatos, uma assinatura de eficiência fria que especialistas em criminalística aprenderam a reconhecer. Vítimas executadas com tiros certeiros, geralmente na cabeça ou no peito, disparados a queima-roupa. Nada de excessos, nada de tortura desnecessária, nada de mensagens elaboradas, apenas a morte rápida, limpa, profissional. Era o estilo Manoel Preto e tornava-se cada vez mais reconhecível. Mas o verdadeiro poder de Manoel Preto não vinha apenas de sua habilidade como pistoleiro. Vinha de suas conexões. Ele havia cultivado ao longo dos anos uma rede impressionante de contatos que incluía políticos locais, empresários, fazendeiros e, mais importante, membros das forças de segurança. Seu aliado mais próximo era um sargento reformado da Polícia Militar, homem que conhecia os procedimentos policiais, que mantinha contatos dentro das corporações, que podia avisar sobre investigações em andamento, que sabia como destruir evidências e manipular inquéritos. Essa proteção permitia que Manoel Preto operasse com uma impunidade que beirava o obsceno. Ele circulava livremente pelas cidades da região, frequentava eventos públicos como vaquejadas e festas populares. Era visto conversando abertamente com autoridades locais. Todo mundo sabia quem ele era, todo mundo sabia o que fazia, mas ninguém tocava nele. Era como se existisse um acordo tácito, uma compreensão silenciosa de que Manoel Preto era intocável, que ele fazia parte de um sistema maior que protegia seus próprios. As histórias sobre seus crimes circulavam como lendas urbanas, transmitidas em cochichos nos botecos, nas feiras, nos pontos de ônibus. Falava-se de um fazendeiro que teve a língua arrancada antes de ser executado porque havia falado demais sobre negócios que não eram de sua conta, de um político local que desapareceu misteriosamente às vésperas de uma eleição crucial, seu corpo jamais encontrado, oficialmente declarado como afogamento acidental no rio Jaguaribe. De um comerciante que teve sua loja incendiada e ele próprio baleado dentro do estabelecimento em chamas porque se recusou a pagar a extorsão mensal exigida por um grupo do qual Manoel fazia parte. Quantas dessas histórias eram verdadeiras e quantas eram exageros alimentados pelo medo? Difícil saber. O terror tem a capacidade de amplificar reputações, de transformar homens violentos em monstros míticos. Mas mesmo eliminando os exageros, mesmo sendo conservador nas estimativas, o rastro de corpos deixado por Manoel Preto ao longo de sua carreira era assustadoramente extenso.
dezenas de homicídios confirmados ou fortemente suspeitos, cada um deles uma vida interrompida, uma família destruída. Um buraco negro de dor que se expandia em círculos concêntricos, afetando comunidades inteiras. O assassinato do advogado José Wilson Andrade Freire em junho de 2001 foi um marco na carreira de Manoel Preto, não por ser mais brutal que outros, mas por ter acontecido em plena capital cearense, em horário comercial, em uma área movimentada. Foi uma demonstração de audácia que chocou Fortaleza e gerou uma comoção pública que exigia respostas. A imprensa cobriu o caso intensamente. Familiares da vítima pressionaram as autoridades. Houve manifestações pedindo justiça. As investigações do homicídio de José Wilson foram intensas, mas encontraram as mesmas dificuldades que caracterizavam todos os casos envolvendo pistoleiros profissionais. Testemunhas que viram o crime subitamente desenvolviam amnésia seletiva. Pessoas que poderiam fornecer informações cruciais mudavam-se repentinamente de cidade ou recusavam-se a falar com a polícia. Provas desapareciam misteriosamente de delegacias. Inquéritos eram arquivados por falta de evidências concretas. Mas o nome de Manoel Preto surgiu nas investigações ligado ao crime por informantes e por análises de movimentações suspeitas nos dias anteriores ao assassinato. Havia testemunhas que o colocaram em Fortaleza na época do homicídio. Havia registros de telefonemas suspeitos. Havia conexões entre a vítima e pessoas que tinham motivos para querer José Wilson morto. As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas a polícia não conseguia uni-las de forma que resistisse ao escrutínio de um tribunal. Manoel Preto, protegido por sua rede de influências, continuou livre. Nos anos seguintes, outros crimes foram atribuídos a Manoel Preto, cada um deles reforçando sua reputação de pistoleiro impiedoso e eficiente. Em junho de 2011, 10 anos após o assassinato de José Wilson, outro caso ganhou destaque. O comerciante Tibério Bezerra de Oliveira foi executado a tiros em Itapebuçu, distrito de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. Tibério tinha 52 anos, era proprietário de um pequeno comércio de materiais de construção, homem sem envolvimento conhecido com o crime organizado ou com disputas violentas. O assassinato de Tibério tinha todas as marcas de uma execução por encomenda. Ele foi abordado quando fechava o comércio no final da tarde, momento em que estava sozinho e vulnerável. 2 homens em uma motocicleta se aproximaram. O garupa desceu, sacou uma pistola automática e disparou 6 vezes a queima-roupa. Tibério morreu instantaneamente, caindo na porta de seu próprio estabelecimento. Os assassinos fugiram em alta velocidade, desaparecendo nas ruas do distrito antes que alguém pudesse acionar a polícia. As investigações do caso Tibério revelaram detalhes perturbadores sobre o submundo da pistolagem no Ceará. Testemunhas protegidas, falando sob garantia de anonimato, afirmaram que Manoel Preto havia sido contratado para executar o comerciante. O valor pago pelo serviço era de R$ 3.500, uma quantia que hoje parece obscenamente baixa para o preço de uma vida humana, mas que no contexto da economia da violência sertaneja era considerada um pagamento razoável para uma execução de complexidade média. Os motivos por trás da encomenda permaneceram nebulosos. Falava-se de uma dívida não paga, de uma disputa comercial que azedou, de um relacionamento extraconjugal que gerou ciúmes fatais. A polícia investigou todas as pistas, mas nunca conseguiu estabelecer com certeza absoluta quem havia contratado o assassinato e por quê. O que ficou claro era que Tibério Bezerra de Oliveira havia sido marcado para morrer por alguém com dinheiro suficiente para contratar Manoel Preto, e que essa sentença foi cumprida com a eficiência brutal que caracterizava o pistoleiro. Mas talvez o caso mais complexo e controverso envolvendo Manoel Preto tenha sido o assassinato de Edson Maia Cunha, conhecido no submundo do crime como Mainha. A morte de Mainha em janeiro de 2011 expôs uma faceta diferente da carreira de Manoel Preto, revelando que além de pistoleiro de aluguel, ele também tinha ambições de poder dentro da hierarquia do crime, aspirações de ser reconhecido como o pistoleiro mais temido do Ceará, disputas de ego que se misturavam com a lógica fria dos negócios criminosos.
Mainha era uma lenda viva no mundo da pistolagem nordestina. Natural da região do Jaguaribe como Manuel Preto, ele havia construído uma reputação ainda mais sinistra. Dizia-se que Mainha havia eliminado pelo menos 100 pessoas ao longo de sua carreira, espalhando morte por vários estados do Nordeste. Era um número impossível de confirmar, provavelmente inflado pela mesma mitologia do medo que cercava todos os grandes pistoleiros, mas mesmo considerando exageros, era inquestionável que Mainha era responsável por dezenas de assassinatos. Em 2011, Mainha cumpria pena em regime semiaberto por alguns de seus crimes. Tinha permissão para sair durante o dia e trabalhar, retornando à noite para a unidade prisional. Era uma situação bizarra, mas comum no sistema penitenciário brasileiro, onde assassinos confessos circulam com relativa liberdade, uma liberdade que Mainha usava não para reconstruir sua vida, mas para continuar operando seus negócios criminosos. A rivalidade entre Manuel Preto e Mainha era conhecida nos círculos do crime. Eram dois alfas disputando o mesmo território, dois predadores que não podiam coexistir pacificamente no mesmo ecossistema. Havia respeito mútuo, aquele reconhecimento que profissionais do mesmo ramo têm um pelo outro, mas havia também uma competição tácita para ver quem era mais temido, quem conseguia os contratos mais lucrativos, quem tinha mais poder e influência. Em janeiro de 2011, Mainha foi executado em Maranguape, região metropolitana de Fortaleza. O assassinato aconteceu durante o dia, em uma emboscada cuidadosamente planejada. 2 homens em uma motocicleta o seguiram até um semáforo e esperaram que o sinal fechasse. Aproximaram-se do carro de Mainha e dispararam repetidamente através do vidro da janela. Mainha tentou reagir. Chegou a sacar sua própria arma, mas não teve velocidade suficiente. Morreu ali mesmo, dentro do carro, com mais de 10 tiros no corpo. A polícia imediatamente suspeitou de Manuel Preto. Havia muitos motivos para essa suspeita. A rivalidade conhecida entre os dois, o fato de que a execução de Mainha eliminava o principal competidor de Manuel pelo título de pistoleiro mais temido da região, testemunhas que afirmavam ter visto Manuel Preto em Maranguape nos dias anteriores ao crime. Havia também uma teoria alternativa, que Manuel havia sido contratado por um terceiro para eliminar Mainha, transformando a rivalidade pessoal em uma oportunidade de negócios. As investigações do assassinato de Mainha se arrastaram por anos sem conclusão definitiva. Manuel Preto foi interrogado múltiplas vezes, mas sempre negou qualquer envolvimento. Não havia provas físicas ligando-o ao crime, apenas circunstâncias suspeitas e rumores persistentes. A morte de Mainha permaneceu oficialmente como homicídio não solucionado, mais um caso arquivado nas prateleiras empoeiradas das delegacias cearenses, mais uma família sem respostas, mais um assassino que morreu da mesma forma violenta que havia vivido. Mas a impunidade de Manuel Preto não duraria para sempre. Em março de 2013, após décadas operando nas sombras, a lei finalmente alcançou o pistoleiro. A operação que resultou em sua prisão foi cuidadosamente planejada, resultado de meses de investigação e vigilância. As autoridades sabiam que prender Manuel Preto não seria simples. Ele era esperto, paranoico, sempre atento a possíveis ameaças. Mudava constantemente de residência. Nunca seguia rotinas previsíveis. Mantinha-se sempre armado e cercado de aliados. A oportunidade surgiu no distrito de Feiticeiro, em Jaguaribe, coração do território onde Manuel Preto havia construído seu império de medo. Informantes haviam reportado sua presença na região. Uma equipe especializada da Polícia Civil foi mobilizada, apoiada por agentes da Polícia Federal que vinham investigando esquemas de pistolagem no Ceará. Montaram uma operação discreta, sem alarde, sem vazamentos que pudessem alertá-lo. Na manhã escolhida para a ação, Manuel Preto dirigia uma caminhonete pelas estradas de terra que cortam a região. Estava sozinho, o que era raro para alguém tão cauteloso, provavelmente acreditando que no coração de seu próprio território estaria seguro. Foi um erro de cálculo que custaria sua liberdade. A polícia montou uma barreira na estrada, forçando-o a parar. Quando percebeu que era uma operação policial e não um simples bloqueio de rotina, já era tarde para tentar fugir.
A revista no veículo revelou um arsenal que confirmava todas as suspeitas sobre a natureza criminosa de Manuel Preto. Dentro da caminhonete, os policiais encontraram uma pistola calibre .40 de uso restrito das forças de segurança, armamento que teoricamente só poderia estar em poder de militares e policiais. Havia 2 carregadores extras e 18 munições intactas. Além da pistola, Manuel portava também um revólver calibre .38 com 6 cartuchos. Era um arsenal que não deixava dúvidas sobre suas intenções e atividades. A prisão de Manuel Preto causou uma reação mista na região do Vale do Jaguaribe. Havia aqueles que celebraram discretamente, aliviados por ver um dos homens mais perigosos da região finalmente atrás das grades. Mas havia também medo, a preocupação de que, mesmo preso, Manuel Preto pudesse continuar exercendo poder, ordenando execuções de dentro da cadeia, vingando-se de quem tivesse contribuído para sua captura. E esses medos não eram infundados. A prisão revelou uma verdade perturbadora sobre o sistema carcerário brasileiro e sobre homens como Manuel Preto. As grades físicas de uma penitenciária não eram barreiras suficientes para interromper suas atividades criminosas. Manuel mantinha contato com o mundo exterior através de visitantes, advogados, agentes penitenciários corruptos que facilitavam comunicações. Continuou dando ordens, planejando operações, mantendo sua rede de influências ativa. Era como se a prisão fosse apenas um escritório diferente de onde administrar seus negócios de morte. Histórias circulavam sobre execuções ordenadas por Manuel Preto de dentro da cadeia. Falava-se de um desafeto que foi morto semanas após testemunhar contra ele em um processo. De um rival que tentou assumir seu território e acabou encontrado com múltiplos tiros em uma estrada deserta. De um agente penitenciário que pensou em denunciar o esquema de comunicações ilegais e foi ameaçado tão severamente que pediu transferência para outro estado. Quantas dessas histórias eram verdadeiras e quantas eram apenas a perpetuação do mito de Manuel Preto é difícil determinar, mas o medo que seu nome ainda inspirava era absolutamente real. Em junho de 2011, antes de sua prisão final, Manuel Preto havia sobrevivido a um atentado em Jaguaretama, cidade a 240 quilômetros de Fortaleza. O ataque aconteceu em plena luz do dia, com Manuel sendo alvejado por tiros de rifle de alta potência. Ele sobreviveu, levando um ferimento no ombro, mas a mensagem estava clara. Existiam pessoas determinadas a matá-lo, pessoas que não se intimidavam por sua reputação, que estavam dispostas a arriscar suas próprias vidas para eliminá-lo. O atentado de 2011 foi um prenúncio do que estava por vir. Manuel Preto havia feito inimigos demais ao longo de sua carreira. Havia famílias que choravam seus mortos e juravam vingança. Havia rivais no mundo do crime que viam nele uma ameaça ou uma oportunidade. Havia até mesmo a possibilidade de que seus próprios aliados estivessem planejando eliminá-lo, temendo que ele soubesse demais sobre operações criminosas que poderiam ser reveladas em um eventual acordo de delação premiada. A morte chegou para Manuel Preto em uma noite de setembro de 2013, em circunstâncias que pareciam arrancadas de um roteiro de filme sobre o Velho Oeste. Ele estava em Tabuleiro do Norte, participando de uma vaquejada, aquelas festas populares do sertão nordestino onde se misturam esporte, música, bebida e negócios. Vaquejadas eram eventos que Manuel Preto frequentava regularmente, lugares onde se sentia confortável, onde podia circular entre conhecidos, onde sua presença era tolerada ou mesmo bem-vinda, dependendo de com quem estava alinhado politicamente. Naquela noite específica, Manuel Preto estava no Parque de Vaquejada Gilson Martins, jogando baralho. Era por volta das 10 horas da noite. O evento ainda estava em pleno andamento, com música alta, gente bebendo, o clima festivo que caracteriza essas celebrações sertanejas. Manuel estava concentrado no jogo, cercado por algumas pessoas, provavelmente relaxado pela primeira vez em muito tempo, permitindo-se baixar a guarda. Foi nesse momento que 2 homens armados chegaram ao local. Não houve aviso, não houve oportunidade de negociação, não houve nada além da violência súbita e brutal. Os homens sacaram suas armas e abriram fogo,
Testemunhas relataram que foram disparados aproximadamente 30 tiros, uma quantidade excessiva que sugeria não apenas a intenção de matar, mas de garantir absolutamente que não haveria sobrevivência possível de fazer uma demonstração pública de poder. Manuel Preto foi atingido múltiplas vezes. Tentou se levantar, talvez alcançar sua própria arma, mas não conseguiu. Caiu ali mesmo, no meio do parque de vaquejada, cercado por dezenas de pessoas que assistiram horrorizadas à execução. Aos 50 anos de idade, uma vida inteira dedicada à violência terminava da forma mais previsível possível, com o mesmo tipo de morte súbita e brutal que ele havia infligido a tantos outros. Os assassinos fugiram na confusão que se seguiu aos disparos. Pessoas gritavam, corriam em todas as direções, procuravam abrigo. Quando a polícia finalmente chegou, Manuel Preto já estava morto há alguns minutos, o corpo imóvel em uma poça de sangue que se expandia lentamente na terra batida do parque. As investigações para identificar os responsáveis pelo assassinato foram formais, procedimentais, mas sem grande empenho. Havia uma compreensão tácita de que a morte de Manuel Preto era o fechamento natural de uma vida criminosa, que ele havia morrido pelas mesmas regras violentas que sempre seguiu. A morte de Manuel Preto não gerou comoção pública, não provocou protestos pedindo justiça, não mobilizou campanhas midiáticas. Houve uma nota pequena nos jornais locais, algumas menções em programas policiais de televisão, e depois o esquecimento. Para a maioria das pessoas, a morte do pistoleiro era apenas mais um capítulo na longa história de violência que marca o sertão nordestino. Mais um nome adicionado à lista interminável de homens que viveram pela arma e morreram pela arma. Mas para as famílias de suas vítimas, para os pais que enterraram filhos, para as viúvas que criaram crianças sozinhas, para os órfãos que cresceram sem saber direito o que havia acontecido com seus pais, a morte de Manuel Preto tinha um significado diferente. Não era justiça no sentido legal da palavra. Não havia julgamento, não havia condenação formal, não havia reparação. Mas era um tipo de encerramento, uma confirmação de que mesmo os homens mais temidos eventualmente encontram seu fim, que a impunidade pode durar décadas, mas raramente dura para sempre. O legado deixado por Manuel Preto é complexo e perturbador. Ele foi produto de um sistema que permitiu, facilitou e até incentivou a existência de pistoleiros profissionais. Um sistema onde a justiça era falha, onde a polícia era corrupta, onde políticos usavam assassinos como ferramentas para resolver disputas, onde a vida humana tinha um preço assustadoramente baixo. Manuel Preto não inventou esse sistema, mas tornou-se um de seus executores mais eficientes. Quantas pessoas Manuel Preto realmente matou? Impossível saber com certeza. Os crimes confirmados são uma fração do total real. Há os assassinatos que foram investigados e ligados a ele através de provas circunstanciais ou testemunhos. Há aqueles dos quais era suspeito, mas nunca formalmente acusado. E há provavelmente dezenas de outros que permanecem completamente desconhecidos, corpos que nunca foram encontrados, mortes que foram arquivadas como acidentes ou desaparecimentos, vítimas cujas famílias nunca souberam quem realmente foi responsável pela tragédia que as atingiu. Cada uma dessas mortes representava uma vida interrompida, um futuro cancelado, uma família despedaçada. Representava crianças que cresceram sem pais, esposas que se tornaram viúvas prematuramente, pais que enterraram filhos em uma inversão antinatural da ordem esperada das coisas. Representava sonhos que nunca seriam realizados, projetos que nunca seriam completados, conversas que nunca aconteceriam. O impacto da violência de Manuel Preto se espalhou em ondas, afetando não apenas suas vítimas diretas, mas círculos cada vez mais amplos de pessoas tocadas pela tragédia. E além do impacto pessoal nas vítimas e suas famílias, havia o impacto mais amplo na sociedade como um todo. A existência de homens como Manuel Preto, operando com impunidade aparente, corroía a confiança nas instituições. Ensinava às pessoas que a lei era apenas para quem não tinha poder, que a justiça era seletiva, que a violência era mais eficaz que qualquer apelo legal.
Criava um clima de medo que paralisava comunidades inteiras, onde as pessoas aprendiam a não ver, não ouvir, não falar sobre os crimes que aconteciam ao seu redor. O Vale do Jaguaribe foi particularmente afetado por essa cultura de violência e impunidade. Durante as décadas em que pistoleiros como Manoel Preto operaram livremente, a região desenvolveu uma reputação sombria, investimentos econômicos fugiam, turismo era inexistente, jovens com oportunidades migravam para outras regiões. As cidades ficavam presas em um ciclo de pobreza e violência, cada uma alimentando a outra, criando um ambiente onde o crime organizado florescia porque as alternativas legítimas eram escassas. Mas a história de Manoel Preto também é uma história sobre as limitações do poder conquistado através da violência. Por décadas ele foi temido, respeitado no sentido distorcido que a palavra assume no mundo do crime, aparentemente invencível. Acumulou poder, dinheiro, influência. Podia dar ordens e vê-las cumpridas. Podia eliminar inimigos com um telefonema, podia circular livremente enquanto outros se escondiam dele. Mas no final, tudo isso se revelou frágil, temporário, ilusório. Manoel Preto morreu sozinho em um parque de vaquejada, cercado de estranhos que não moveram um dedo para salvá-lo. Executado da mesma forma brutal e impessoal que ele havia executado tantos outros. Não houve funeral grandioso, não houve multidões prestando respeito, não houve homenagens. Seu corpo foi enterrado discretamente, sem cerimônia elaborada, apenas mais um cadáver em um cemitério do interior do Ceará. O império de medo que havia construído desmoronou instantaneamente, revelando-se construído sobre fundações de areia. Os dias após a morte de Manoel Preto foram interessantes de observar na região do Vale do Jaguaribe. Havia uma sensação palpável de alívio misturada com apreensão. Alívio porque um dos homens mais perigosos da região havia sido eliminado, mas apreensão sobre quem tentaria preencher o vácuo de poder deixado por sua morte. No mundo do crime organizado, esses vácuos raramente permanecem vazios por muito tempo. Sempre há alguém esperando a oportunidade de subir na hierarquia, alguém disposto a usar a mesma violência, os mesmos métodos, para estabelecer seu próprio reinado de terror. Mas algo interessante aconteceu após a morte de Manoel Preto. O sistema que o havia criado e sustentado começou a ruir. As conexões políticas que o protegiam perderam interesse em manter uma estrutura sem ser o executor mais eficiente. O sargento reformado, que era seu aliado mais próximo, se recolheu ao silêncio, temendo que a atenção sobre o caso pudesse expor seu próprio envolvimento. Outros membros da rede de pistolagem perceberam que o clima havia mudado, que as autoridades estavam sob pressão para mostrar resultados, que a impunidade que antes parecia garantida estava se tornando cada vez mais frágil. Nos anos seguintes à morte de Manoel Preto, houve uma mudança gradual mais perceptível no Vale do Jaguaribe. Não foi uma transformação dramática, não foi o fim súbito da violência ou a chegada milagrosa da justiça perfeita. Mas houve melhorias incrementais. Mais presença policial nas cidades da região, investigações mais sérias de homicídios, alguns membros de grupos de extermínio finalmente sendo levados a julgamento e condenados. Era como se a morte de Manoel Preto tivesse sido um ponto de inflexão, um momento em que a balança começou a pender, ainda que lentamente, na direção da lei. As histórias sobre Manoel Preto continuaram circulando anos após sua morte, mas o tom mudou. Antes eram sussurradas com medo reverencial, com aquela mistura de pavor e admiração mórbida que pessoas têm por predadores perigosos. Depois de sua morte, tornaram-se mais narrativas de advertência, contos moralizantes sobre os perigos de uma vida dedicada à violência. Pais contavam aos filhos sobre o pistoleiro que parecia invencível, mas que morreu sozinho em uma poça de sangue. Professores usavam sua história como exemplo em discussões sobre escolhas e consequências. Pastores pregavam sermões sobre como a espada sempre retorna contra quem a empunha. Havia também aqueles que tentavam romantizar Manoel Preto, transformá-lo em uma espécie de anti-herói folclórico nos moldes dos cangaceiros de antigamente. Surgiram músicas de forró mencionando seu nome,
pinturas vendidas em feiras retratando-o como um justiceiro sertanejo, até mesmo cordéis narrando suas façanhas de forma exagerada e mitológica. Era a velha tendência humana de transformar monstros reais em personagens ficcionais, de polir as arestas mais afiadas da realidade até que ela caiba confortavelmente em narrativas heróicas. Mas para aqueles que realmente sofreram nas mãos de Manoel Preto, não havia romantismo possível. Maria da Conceição, viúva de um homem executado pelo pistoleiro em 2003, ainda vivia em uma casa simples em Solonópole quando foi entrevistada por um jornalista em 2018. Ela tinha então 67 anos, o rosto marcado por rugas profundas que pareciam contar cada dia de sofrimento desde que perdeu o marido. Quando perguntada sobre o que sentia pela morte de Manoel Preto, sua resposta foi direta e honesta. Não sinto nada. Não é alegria, não é tristeza, é só vazio. Ele tirou meu marido, o pai dos meus filhos. Quando mataram ele, achei que ia sentir alguma coisa, mas não senti, porque meu marido continuava morto. Meus filhos continuavam órfãos. Nada mudou para mim. Essa resposta capturava perfeitamente a tragédia mais ampla da história de Manoel Preto. Sua morte não desfez nenhum dos danos que causou. Não ressuscitou nenhuma de suas vítimas. Não reparou nenhuma das famílias destruídas. Não devolveu os anos roubados, as oportunidades perdidas, os futuros cancelados. Foi apenas o fim de mais uma história de violência em uma região que havia visto violência demais ao longo de sua história. O sistema judicial brasileiro tentou, de forma atrasada e ineficaz, processar alguns dos crimes de Manoel Preto mesmo após sua morte. Havia processos em andamento quando ele foi assassinado, investigações que continuaram por puro procedimento burocrático, mesmo sabendo que nunca resultariam em julgamento. Foi um exercício de documentação histórica mais do que de justiça real, uma tentativa de pelo menos registrar oficialmente alguns dos crimes que ele havia cometido, de dar algum reconhecimento formal às vítimas que por tanto tempo foram ignoradas pelo sistema. Um desses processos póstumos revelou detalhes perturbadores sobre a economia da pistolagem no Ceará. Documentos judiciais mostravam que o preço médio para uma execução simples variava entre R$ 2.000 e R$ 5.000, dependendo da dificuldade do trabalho e do perfil da vítima. Assassinatos mais complexos, que exigiam planejamento elaborado ou que envolviam alvos protegidos, podiam custar até R$ 20.000. Eram valores que pareciam absurdamente baixos para o preço de uma vida humana, mas que no contexto econômico do sertão nordestino representavam quantias significativas suficientes para tentar homens desesperados ou moralmente falidos. Os documentos também revelaram a estrutura de uma operação típica de pistolagem. Havia os contratantes, geralmente pessoas com dinheiro e motivos para querer alguém morto, mas sem coragem ou habilidade para fazer o trabalho sujo eles mesmos. Havia os intermediários, pessoas que faziam a conexão entre contratantes e executores, que negociavam preços e condições, que garantiam o anonimato de ambas as partes. Havia os executores diretos, como Manoel Preto, que realizavam o assassinato propriamente dito, e havia toda uma rede de suporte. Informantes que rastreavam as vítimas, motoristas que forneciam transporte, advogados que manipulavam processos, policiais que destruíam evidências. Era um sistema sofisticado, quase industrializado na sua organização, e Manoel Preto havia sido uma de suas peças mais valiosas. Sua morte desorganizou temporariamente esse sistema, mas não o destruiu. Outros pistoleiros surgiram para preencher seu lugar, talvez menos eficientes, certamente menos temidos, mas igualmente dispostos a matar por dinheiro. A guerra contra a pistolagem no Ceará continuou, um esforço de Sísifo onde cada vitória parecia apenas adiar temporariamente o problema sem resolvê-lo completamente. Em 2015, 2 anos após a morte de Manoel Preto, a Polícia Federal lançou uma operação de grande escala no Vale do Jaguaribe, mirando especificamente grupos de extermínio e redes de pistolagem. A operação, batizada de Ceifadores, resultou na prisão de 43 pessoas.
incluindo policiais militares, fazendeiros, políticos locais e vários pistoleiros. Foi apresentada como um grande golpe contra o crime organizado na região e, de fato, representou um esforço significativo. Mas durante os interrogatórios, o nome de Manoel Preto apareceu repetidamente. Mesmo morto, ele continuava sendo uma referência, um padrão contra o qual outros pistoleiros eram medidos. Presos confessavam crimes, mas faziam questão de esclarecer que não haviam trabalhado para Manoel Preto, como se isso os tornasse menos culpados. Informantes forneciam detalhes sobre a rede criminosa, mas sempre mencionavam que nos tempos de Manoel Preto as coisas eram mais organizadas, mais profissionais, como se houvesse nostalgia por um período de violência mais eficiente. Essas confissões revelaram crimes que nunca haviam sido oficialmente atribuídos a Manoel Preto. Falava-se de um prefeito de uma cidade pequena que havia sido executado em 1998, oficialmente vítima de um assalto que deu errado, mas na verdade eliminado porque estava investigando esquemas de corrupção que envolviam aliados do pistoleiro. De um padre que desapareceu em 2004 após fazer sermões denunciando a violência na região, seu corpo nunca encontrado, presumivelmente enterrado em algum lugar da Caatinga. De uma jornalista que investigava grupos de extermínio e sofreu um acidente de carro fatal em 2006, acidente esse que testemunhas agora afirmavam ter sido causado propositalmente. Quantas dessas novas acusações eram verdadeiras e quantas eram tentativas de presos de ganhar benefícios oferecendo informações, verdadeiras ou não, era impossível determinar com certeza absoluta. Manoel Preto estava morto. Não podia confirmar ou negar. Não podia ser julgado por esses crimes adicionais. Mas a profusão de acusações pintava o retrato de um homem cuja carreira criminosa foi ainda mais extensa e devastadora do que se suspeitava enquanto estava vivo. O impacto de Manoel Preto na cultura local do Vale do Jaguaribe foi profundo e duradouro. Mesmo anos após sua morte, seu nome ainda era invocado em conversas sobre segurança e justiça. Quando crimes violentos aconteciam, inevitavelmente alguém comentava que nos tempos de Manoel Preto isso não aconteceria. Uma observação absurda considerando que ele próprio era responsável por tantos crimes violentos, mas reveladora de como a memória coletiva funciona, como pessoas às vezes romantizam o passado, mesmo quando esse passado era objetivamente pior. Havia também um impacto geracional complexo. Jovens que cresceram ouvindo histórias sobre Manoel Preto desenvolviam atitudes variadas. Alguns viam nele um exemplo do que não se tornar, uma advertência viva dos perigos de escolher o caminho do crime. Outros, particularmente aqueles em comunidades mais carentes e com menos oportunidades legítimas, viam nele uma figura de poder e respeito, alguém que conseguiu se impor em um mundo que normalmente os esmagaria. Essa romantização era perigosa, alimentava a perpetuação de ciclos de violência, criava novos candidatos a pistoleiros para cada geração. Educadores e assistentes sociais na região relatavam dificuldades em combater essa romantização. Como explicar para um adolescente de 15 anos, vivendo em extrema pobreza, sem perspectivas de emprego, cercado por exemplos de corrupção e injustiça, que o caminho da violência não é a resposta? Como convencê-lo de que a história de Manoel Preto não é uma história de sucesso, mas de fracasso, quando nos 50 anos que viveu, ele teve mais poder e dinheiro do que a maioria das pessoas honestas da região jamais terá? Essas eram questões sem respostas fáceis, reflexos de problemas estruturais muito mais profundos que a mera existência de pistoleiros individuais. Manoel Preto era sintoma, não causa. Ele prosperou porque existia um sistema que permitia e até incentivava a sua existência. Um sistema onde a justiça era lenta e seletiva, onde a polícia era corrupta e violenta, onde políticos usavam assassinos como ferramentas de poder, onde a vida humana tinha preço, mas a dignidade humana não tinha valor. Em 2020, um pesquisador da Universidade Federal do Ceará defendeu uma tese de doutorado em sociologia sobre violência e pistolagem no Vale do Jaguaribe,
usando a trajetória de Manoel Preto como um dos estudos de caso principais. O trabalho, baseado em anos de pesquisa de campo, entrevistas com dezenas de pessoas e análise de documentos policiais e judiciais, oferecia uma visão acadêmica, mas profundamente humana do fenômeno. Uma das conclusões mais interessantes da pesquisa era sobre o conceito de masculinidade violenta no sertão nordestino. O pesquisador argumentava que homens como Manoel Preto não eram aberrações, mas produtos de uma cultura que valoriza a força física, a capacidade de usar violência, a disposição de resolver problemas de forma direta e brutal. Desde crianças, meninos naquela região eram ensinados que homens de verdade não recuam, não perdoam ofensas, não aceitam desrespeito. Essa construção cultural de masculinidade criava um terreno fértil para o surgimento de pistoleiros, homens que levavam esses valores ao extremo lógico. A tese também explorava o papel da impunidade na perpetuação da violência, através de análise estatística de casos de homicídio no Vale do Jaguaribe entre 1990 e 2015, o pesquisador demonstrou que menos de 5% dos assassinatos resultavam em condenações. Isso significava que para cada 100 pessoas mortas, apenas 5 assassinos eram punidos. Essa taxa de impunidade astronômica enviava uma mensagem clara: matar era uma ação de baixo risco, especialmente se você tivesse as conexões certas ou pertencesse a uma família influente. Manoel Preto havia entendido perfeitamente essa dinâmica e a explorado ao máximo. Suas conexões políticas e policiais eram sua verdadeira proteção, muito mais do que qualquer arma que carregasse. Enquanto fosse útil para pessoas poderosas, enquanto fizesse o trabalho sujo que elas não queriam fazer pessoalmente, ele teria proteção. Foi apenas quando essa utilidade diminuiu, quando ele se tornou mais um problema do que uma solução, que sua proteção evaporou e ele ficou vulnerável. O legado mais triste de Manoel Preto talvez seja o impacto em toda uma geração de crianças que cresceram em um ambiente de medo constante. Psicólogos que trabalham na região relatam níveis elevados de trauma em pessoas que viveram suas infâncias e adolescências durante o auge da violência nos anos 1990 e 2000. Crianças que presenciaram assassinatos, que perderam pais ou irmãos para a violência, que aprenderam desde cedo que o mundo é um lugar perigoso onde confiar nas pessoas erradas pode custar a vida. Esses traumas se manifestam de diversas formas: ansiedade crônica, dificuldade em formar relacionamentos de confiança, tendência à violência como primeira resposta a conflitos, normalização de comportamentos criminosos. São cicatrizes invisíveis, mas profundas, que afetam não apenas os indivíduos, mas comunidades inteiras, perpetuando padrões de violência através de gerações. Em 2022, quase 10 anos após a morte de Manoel Preto, uma jornalista de Fortaleza viajou para o Vale do Jaguaribe para fazer uma série de reportagens sobre o legado da pistolagem na região. Ela visitou Solonópole, Jaguaretama, Tabuleiro do Norte, conversou com dezenas de pessoas, desde autoridades até moradores comuns. O que encontrou foi uma região ainda lutando para se livrar das sombras do passado. Em Solonópole, a jornalista entrevistou um homem de 62 anos que pediu para não ser identificado. Ele havia sido, segundo suas próprias palavras, conhecido de Manoel Preto nos anos 1990. Não um parceiro de crimes. Ele fez questão de esclarecer, mas alguém que conhecia o pistoleiro, que havia bebido com ele em algumas ocasiões, que entendia como o mundo daquele homem funcionava. Manoel não era um demônio, o homem disse, olhando para o chão enquanto falava, como se tivesse vergonha das palavras, mas necessidade de dizê-las. Era um homem que fazia coisas terríveis. Sim, mas era humano. Tinha família, gostava de festas, ria de piadas, mas tinha também um lado frio, um vazio nos olhos quando falava de certas coisas. Como se uma parte dele tivesse morrido há muito tempo e só restasse essa casca que continuava funcionando, continuava matando.
Essa descrição capturava algo essencial sobre pistoleiros profissionais como Manuel Preto. Eles não são os psicopatas sádicos dos filmes de Hollywood, que matam por prazer ou por alguma compulsão doentia. São, na maioria das vezes, homens que aprenderam a separar completamente suas ações de suas emoções, que desenvolveram a capacidade de ver outros seres humanos como meros obstáculos ou alvos, que conseguem apertar o gatilho e depois ir para casa jantar com a família sem que uma ação afete a outra. Essa capacidade de compartimentalização é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante do ponto de vista psicológico. Sugere uma flexibilidade moral que a maioria das pessoas não possui, uma capacidade de redefinir constantemente os limites do aceitável dependendo do contexto. Para Manuel Preto, matar alguém por R$ 3.500 não era diferente de um mecânico consertar um carro por esse mesmo valor. Era apenas um trabalho, um serviço prestado em troca de pagamento. A jornalista também conversou com um delegado aposentado que havia investigado vários dos crimes atribuídos a Manuel Preto. Ele tinha agora 73 anos, havia se afastado da polícia em 2010 e falava com a franqueza de quem não tem mais nada a perder ou proteger. Sabíamos quem era Manuel Preto. O delegado admitiu. Sabíamos o que ele fazia. Tínhamos suspeitas fortes sobre vários assassinatos. Mas prendê-lo e conseguir uma condenação eram coisas completamente diferentes. Testemunhas desapareciam ou mudavam seus depoimentos. Evidências sumiam das delegacias. Havia pressão política para arquivar casos. E havia também o medo real, justificado, de que investigar Manuel Preto muito agressivamente resultasse em você mesmo se tornar um alvo. O delegado fez uma pausa, os olhos distantes como se estivesse revivendo memórias difíceis. Recebi ameaças, continuou. Minha família recebeu ameaças. Uma vez encontraram o meu cachorro morto no quintal de casa com um bilhete. Cachorros curiosos morrem jovens. Entendi a mensagem. Não parei de investigar completamente, mas fiquei mais cuidadoso, mais lento. E isso me envergonha até hoje, saber que meu medo permitiu que ele continuasse matando. Essa confissão revelava a complexidade moral da situação. É fácil julgar policiais e autoridades que não fizeram o suficiente para parar homens como Manuel Preto. Mas quando fazer seu trabalho significa arriscar não apenas sua própria vida, mas as vidas de sua esposa e filhos, quando o sistema que deveria apoiá-lo está infiltrado e corrompido, quando você sabe que mesmo se conseguir uma prisão, ela provavelmente será temporária ou inútil, o que uma pessoa deve fazer? São dilemas sem respostas claras, situações onde todas as opções são ruins e você tem que escolher entre vários tipos diferentes de falha moral. O parque de vaquejada Gilson Martins, onde Manuel Preto foi executado, continua funcionando. As vaquejadas ainda acontecem regularmente. As pessoas ainda vão para se divertir, beber, dançar. Não há placa, não há memorial. Nada que indique que ali um dos pistoleiros mais temidos do Ceará encontrou seu fim. É como se todos tivessem acordado silenciosamente em simplesmente esquecer, em não marcar aquele espaço com a memória da violência. Mas os mais velhos lembram. Quando há vaquejadas, alguns deles evitam ficar perto do local exato onde Manuel Preto caiu. É uma superstição, talvez, ou apenas desconforto em ocupar um espaço manchado de sangue. Os mais jovens, aqueles que nasceram depois de 2013, não sabem da história. Para eles é apenas mais um parque de vaquejada, um lugar de diversão sem nenhuma sombra particular. Essa diferença geracional oferece alguma esperança. Sugere que é possível, eventualmente, superar até os traumas mais profundos, que novas gerações podem crescer sem carregar o peso das violências passadas. Mas também há perigo no esquecimento. Quando sociedades esquecem completamente seus passados violentos, quando não há memória preservada das tragédias, elas correm o risco de repeti-las, de permitir que novos Manuel Pretos surjam porque as condições que criaram o original nunca foram realmente endereçadas. O Vale do Jaguaribe hoje é uma região em transformação.
Os índices de violência, embora ainda elevados comparados a médias nacionais, caíram significativamente desde o auge dos anos 1990 e início dos 2000. Há mais presença policial, mais programas sociais, mais oportunidades econômicas. Jovens têm acesso à educação e perspectivas que não existiam quando Manuel Preto começou sua carreira criminosa, mas os problemas estruturais permanecem. A desigualdade continua extrema, com poucas famílias controlando a maioria das terras e recursos. A corrupção política, embora menos flagrante, ainda existe. O sistema de justiça melhorou, mas continua lento e frequentemente ineficaz. E a cultura que valoriza a masculinidade violenta, que vê na força a principal forma de resolver conflitos, que ensina meninos que homens de verdade não recuam, essa cultura ainda está profundamente enraizada. Enquanto essas condições persistirem, sempre haverá o risco de novos pistoleiros surgirem. Talvez não tão famosos quanto Manuel Preto, talvez não tão prolíficos ou longevos em suas carreiras criminosas, mas igualmente dispostos a matar por dinheiro, igualmente capazes de infligir sofrimento em famílias inocentes, igualmente produtos de um sistema que cria demanda por seus serviços violentos. A história de Manuel Preto é, no final, uma história sobre escolhas e consequências, sobre sistemas sociais falhos e as pessoas que eles produzem, sobre violência e a forma como ela se perpetua através de gerações. É uma história sem heróis verdadeiros, apenas vítimas e perpetradores, cada um deles mais complexo do que rótulos simples sugeririam. É uma história que precisa ser contada não para glorificar o pistoleiro, mas para entender as condições que permitiram sua existência, para que possamos trabalhar na criação de um futuro onde homens como ele não encontrem terreno fértil para florescer. Manuel Carneiro Neto, o Manuel Preto, viveu 50 anos nesta terra. Durante pelo menos metade desse tempo, ele foi um dos homens mais temidos do sertão cearense, um nome sussurrado com pavor, uma sombra que pairava sobre comunidades inteiras. Ele matou dezenas de pessoas, destruiu inúmeras famílias, deixou cicatrizes que levarão gerações para cicatrizar completamente. E no final, morreu da mesma forma violenta e súbita que havia vivido, sem glória, sem redenção, apenas mais um corpo caído na terra vermelha do sertão. Seu rosário de crimes em Solonópole e no Vale do Jaguaribe permanece como um lembrete sombrio de um capítulo da história cearense que muitos prefeririam esquecer. Mas esquecer seria um erro. Apenas lembrando, apenas entendendo como homens como Manuel Preto surgem e prosperam, podemos ter alguma esperança de garantir que a próxima geração não precise sussurrar novos nomes com o mesmo medo antigo.